Hoje é o dia do trigo, alimento muito importante para o funcionamento do organismo. E ao vivo aqui no estúdio vamos conversar com a nutricionista Helenita Moreno para esclarecer algumas das nossas dúvidas. Primeiro, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, boa tarde, Diego. Legal, olha, e a Helenita, ela trouxe aqui já um pão, ela vai explicar o que tem nesse pão e é muito lindo, tá com uma cara de ser saboroso também, né? Tem muita semente, muitos produtos ali, né? E será que o trigo ele é um ótimo aliado do organismo? Existem alguns mitos, algumas verdades. Para vocês que estudam sobre isso e você como nutricionista, o que pode falar para a gente sobre esse cereal tão importante? Então, como você falou, o trigo é um cereal e ele é um dos primeiros cereais que serviu como alimentação para o povo, né? E ele é um alimento justamente que nos dá energia por ser uma fonte rica em carboidrato. O mito que você falou, o que acontece? Foi a modificação geneticamente deste trigo, né? Então, para simplificar, lá o grão orgânico ele tinha uma quantidade mínima de glúten. Com a modificação genética, multiplicou-se muito essa quantidade de glúten para a mesma quantidade de grão. Então, o nosso organismo não evoluiu tanto, o nosso organismo não tem a capacidade para poder, digamos assim, digerir toda essa quantidade do glúten hoje contida no trigo, né? E a gente continuou absorvendo, né? Isso. E a diferença também, Diego, é que, vamos dizer, lá bem antigamente, se comia muito pouco trigo, porque não era todo mundo que produzia, não era em grande quantidade que nós temos hoje, né? Okay. E ele era misturado também com trigo, com milho e outros grãos. E também o consumo não era, né? Era só o pão, né? Então, além do trigo ser modificado, o consumo do ser humano era menor. Então, também aí é a diferença para a nossa atualidade, né? A questão é que quanto menos processado o trigo for, mais benéfico ele é, né? Com certeza. Já falando então da diferença, né, do trigo refinado e o integral, o refinado ele é a gente chama de uma caloria vazia, né? Ele não tem muitos nutrientes porque é retirado nas camadas, né, de casca. Quebra, né? Isso. Então ele fica só o miolo do trigo na farinha branca, né? Além do mais que é esse processo de refinamento. Então é adicionado produtos químicos para tornar essa farinha ainda mais branca. Então dificulta ainda mais a digestibilidade, além dessa quantidade de glúten que eu falei antes, todos esses produtos químicos usados para o refinamento do trigo, né? E é verdade que o trigo ele pode desencadear um processo inflamatório, pode ser inflamatório? Sim, como eu te disse antes, o nosso corpo, o nosso intestino, ele não evoluiu, as células epiteliais do nosso intestino não evoluíram tanto quanto a modificação desse glúten. E aí, como a gente aumentou muito o consumo dele também, o nosso organismo não está dando conta. Então, para algumas pessoas, a pessoa está desenvolvendo uma intolerância, sem contar com a doença celíaca, né? Que daí é uma alergia ao trigo, que ela não pode nem passar perto aqui do trigo, que ela já passa mal. E qual é a melhor forma de comer o trigo? Eu posso comer todo dia? Posso absorver todo dia? Daí é aquela questão que a nutrição é uma das palavras que mais se usa, né? Depende de cada um, depende da rotina, depende da composição desse trigo, com o que eu vou comer esse pão, com o que eu vou comer esse trigo, né? Então, o que eu indico hoje, né, é que não se consuma todo dia e também, tipo, o que as pessoas fazem? Comem de manhã, de meio-dia, às vezes de tarde e à noite. E aí os 7 dias da semana, os 30 dias do mês e assim por diante, né? Então acaba causando uma inflamação, sim, para quem tem uma predisposição. Sem contar que às vezes tem alguma outra intolerância associada, geralmente é a lactose. Então, geralmente quem tem intolerância à lactose também tem uma sensibilidade ao trigo. Legal. Bom, tá aparecendo aqui na tela, vou pedir para a produção colocar o Instagram, que é @NutriHelenita com H. Isso. E a Helenita, ela tem os seus pacientes, aquelas pessoas que ela acompanha, e ela inclusive produz pão para que eles possam ter uma alimentação saudável, como ela trouxe aqui, por exemplo. Só para a gente encerrar a produção rapidinho, você trouxe esse pão aqui, o que ele tem? Então, esse pão aqui foi uma receita que eu criei. Então, ele tem que misturar, né? Porque se eu fizer só com a farinha de trigo, eu não vou conseguir o pão. Mas aqui eu botei cranberry, nozes triturado e semente de girassol, para justamente melhorar a qualidade desse trigo. Legal, a gente agradece a sua presença. Logicamente, a gente vai até produzir uma matéria sobre isso, que é muito importante, e chama ela lá. E, claro, você vai ter grandes opções também.